A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós nunca vemos. Alguns dias atrás, assisti uma entrevista da Marília Gabriela com um comediante muito famoso, ou talvez o comediante mais badalado do Brasil atualmente, o Fábio Porchat, líder de um grupo chamado Porta dos Fundos. Me chamou a atenção a afirmação que ele fez a respeito das suas convicções. A Marília Gabriela perguntou para ele: você é um crente? E ele foi muito enfático ao dizer: eu não sou um crente, eu sou um descrente. Aí ele disse: como posso acreditar em uma coisa que eu não vejo, uma coisa que é invisível? Como alguém pode ter certeza de quando chegar lá do outro lado, ao invés de encontrar o Deus cristão, não vai encontrar outro Deus, como por exemplo o Deus dos polinésios, ou qualquer outro Deus? Então ele disse: eu sou um descrente, como que eu posso acreditar numa coisa que eu não vejo? Afirmações como estas, esse tipo de descrença bem enfática, tem crescido em nossos dias. Muita gente pensa assim, na verdade, isso sempre existiu, esse tipo de ateísmo bem enfático, mas isso tem crescido, isso tem se propagado em alguns setores da nossa sociedade. Aliás, se fala hoje em dia, inclusive, que é possível você ser uma pessoa com uma espiritualidade muito viva sem acreditar em Deus. Se fala de uma espiritualidade sem Deus, ou seja, se você tem princípios e valores muito bem definidos e elevados, transcendentes, isso já te faz uma pessoa espiritual, e você não precisaria acreditar em Deus para que você seja uma pessoa espiritual. Mas tudo isso soa um pouco absurdo para nós que somos cristãos e que caminhamos dia após dia com Cristo. Para o Fábio Porchat é absurdo crer numa coisa invisível, mas a gente pode dizer para ele que é absurdo ele não crer numa coisa que é tão óbvia para nós. Não ver o que não se pode ver fisicamente, chamado de cegueira espiritual. E é dessa cegueira espiritual que é justamente a fé que existe para nos curar dessa cegueira espiritual. Mas voltando aqui ao nosso texto, o livro de Hebreus, ele fala justamente de fé. Após apresentar Jesus Cristo como alguém superior a toda uma religião judaica, apresentar Jesus como superior àquelas promessas, aliás, apresentar Jesus como justamente o cumprimento de promessas que os judeus haviam seguido ao longo de muitos séculos. Ele, a partir desse verso que nós lemos, passa a exortar aqueles cristãos, a maior parte deles, judeus convertidos, passa a exortá-los a permanecer firmes em sua confiança em Deus. Hebreus foi escrito como um grande sermão, como uma grande palavra exortativa que procura animar a fé de judeus convertidos que estavam tendo ou sofrendo perseguição por conta da sua fé. Portanto, uma palavra como essa, um livro como este, é uma boa palavra para também alimentar a nossa fé em dias como o que nós vivemos, em que nós somos desafiados, atacados em nossa crença quase que diariamente. Eu acho interessante porque a pessoa que eu citei trouxe uma definição muito simples de descrença. E o verso 1 do capítulo 11 traz uma definição muito simples de fé.
Fé é certeza de coisas que a gente espera e convicção de fatos que justamente a gente ainda não vê. Mas vamos então analisar um pouquinho algumas coisas que esse trecho do livro de Hebreus nos ensina a respeito da fé. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a fé aqui, ela tem um conteúdo bem definido. Isso é mostrado em toda a Bíblia, particularmente em qualquer livro do Novo Testamento. Olha aí, fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos. Certeza de coisas e convicção de fatos, coisas e fatos muito bem definidos. Não é uma fé dirigida a sonhos nebulosos, nem convicções subjetivas, mas é uma série de fatos que testemunham coisas que são dignas de serem cridas. Esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam acostumados a avivar a sua fé participando de cerimônias religiosas que certamente eram bastante impressionantes. Mas agora eles estavam foram confrontados a seguir adiante, crendo num Deus invisível e abrindo mão de cerimônias que Hebreus nos ensina que não precisavam ser mais praticadas, uma vez que Jesus Cristo, como sacrifício sacerdote, tornou obsoleto todo aquele sistema de sacrifícios periódicos que os judeus haviam se acostumado. Então o livro de Hebreus nos apresenta uma fé que é firme em fatos históricos que haviam sido preservados, não só através da preservação dessas cerimônias religiosas, mas principalmente conservados através do testemunho da palavra de Deus. Paulo, ele é muito enfático quando diz que o evangelho que ele pregava, ele diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, tinha um conteúdo muito definido. Ele diz que lá no capítulo 15, verso 1 a 3, que ele pregava aquilo que ele havia testemunhado, que Cristo havia se encarnado, havia sido morto e havia sido ressurreto. Isso, Jesus havia se ressuscitado e 500 pessoas haviam testemunhado esses fatos. Então ele apresenta uma fé em Cristo, mas uma fé histórica, uma fé firme, uma fé que é apoiada em fatos que haviam acontecido e que haviam sido testemunhados por pelo menos 500 irmãos, muitos dos quais já haviam morrido. Então a fé esta que nós temos na Bíblia é uma fé em coisas que talvez a gente não veja com os nossos olhos físicos, mas uma fé que foi testemunhada em fatos que são de extrema importância para qualquer ser humano e que muda significativamente a vida de alguém que pela primeira vez é tocado por essa mensagem que fala da encarnação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, a fé tem um conteúdo definido, ela está apoiada em fatos, em coisas e palavras que explicam para nós o significado desses fatos. Mas nós aprendemos também que a fé é algo que é dado por Deus, é algo que Deus oferta como um presente dele para aqueles que recebem a mensagem do Evangelho. Paulo lá em Efésios capítulo 2 diz: pela graça sois salvos mediante a fé.
E essa salvação não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, diz Paulo à igreja de Éfeso. Eu queria explicar isso, a teologia disso, mas a Bíblia nos ensina em todo lugar que a fé é algo dado por Deus. Essa fé é algo que nós recebemos e por meio dela nós cremos que estes fatos a respeito de Jesus Cristo, de toda a história da salvação, é verdadeira e digna de ser crida. E nós até somos exortados em alguns momentos, até pedimos fé a nosso Deus, como os apóstolos pediram a Jesus em muitos momentos. Mas também, e talvez esse seja a ênfase dessa passagem, é quando nós somos chamados como aqueles da fé, conforme nós lemos aqui no verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, somos da fé. Olhando para esse trecho de 32 até 39, nós vemos que a fé é apresentada como algo que leva a um profundo compromisso de vida, ao ponto da pessoa desprezar as coisas importantes da vida por causa dela. Fé como uma certeza e confiança inabalável que torna o sofrimento que passamos por causa dela uma coisa que impossível de nos abalar a ponto de abandonarmos essa fé. A exortação que o livro de Hebreus traz a esses irmãos era justamente que eles continuassem firmes, que eles não retrocedessem como a igreja do Antigo Testamento lá no Sinai, que diante do sofrimento quis voltar para trás. Ele diz, olha, não sejam como aqueles que retrocederam, mas, verso 36, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O livro de Hebreus, inclusive, repete um verso, aqui verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, texto de Abacuque, que Paulo também cita lá em Romanos capítulo 1, verso 17, aquela frase que é o ponto basilar, é a pedra da reforma, aquela verso que abalou a igreja 500 anos atrás e que foi pregada nas portas de uma catedral, uma cidade alemã, por um homem chamado Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o nosso recurso. É como o único ou principal recurso de vida. O recurso mais essencial que nós temos para continuarmos a viver nessa vida. O cristão pode até andar por aí sem lenço nem documento, mas sem fé ele não anda. E para simplificar isso, nós temos aqui a partir do verso 4 do capítulo 11, aquela famosa galeria de heróis da fé, conhecida como galeria de heróis da fé. Exemplos de vida que o autor nos exorta a seguir. Pessoas que confiaram nas promessas que a fé havia trazido ao longo dos séculos, em coisas que ainda não haviam sido cumpridas, mas que estavam lá longe, que ainda estavam para acontecer. Mas agora, Hebreus fala para pessoas que haviam visto o cumprimento dessas promessas. Eles haviam
recebido a mensagem que Jesus Cristo era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que todos os seus pecados haviam sido apagados, que agora eles tinham livre acesso ao Deus que havia criado todas as coisas e que os havia chamado para ser seu povo. Mas eles também eram exortados a esperar o pleno cumprimento dessas promessas no futuro, e para isso eles tinham ainda que sofrer muitas dificuldades, e diante dessas dificuldades eles são convocados a olhar para pessoas como Abraão, verso 8, como Isaac, Jacó, Sara e muitos outros que haviam perseverado, apesar de todos os desafios que a fé deles encontrava. E a gente é convidado, como esses primeiros hebreus, a termos um estilo de vida semelhante a esses heróis da fé. Claro, nós não somos grandes como eles, nem somos desafiados a passar por sofrimento tão grande como eles, mas somos convidados a ter o mesmo estilo de vida, andar na fé, ou viver pela fé. O estilo de vida que nos é apresentado hoje como ideal é bem diferente desse, eu creio. Hoje em dia se usa muito a palavra realização. Realização significa sucesso profissional, pode significar atingir um patamar financeiro, patrimonial sólido, sucesso nos relacionamentos, popularidade, fama. Tem gente que até está cansado dessas coisas e se prega por aí que uma filosofia de vida chamada estilo de vida simples, que a pessoa aprende a viver bem sem essas coisas. Mas o cristianismo também nos convida a ter um estilo de vida que não procura a satisfação nessa vida, mas na realização das promessas que são prometidas aqui nas Escrituras. Olha aí verso 8, o exemplo de Abraão pela fé. Está vendo que a expressão pela fé é sempre repetida no início de cada um desses versículos? Olha o modo de vida. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Essa é uma implicação da fé, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, lugar que ele nunca tinha visto. Partiu sem saber aonde ia, foi caminho deserto adiante, saindo de um lugar muito bom. E continua aí, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Me chama a atenção o verso 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mesmo que Abraão fosse uma pessoa que alcançou muito sucesso na vida, ele almejava algo muito maior do que uma herança terrena, mas uma herança celestial. Viver a fé pode ser que, viver pela fé não significa que você não vai ter essas coisas. Você pode ter ou pode não ter, mas mesmo que você não tenha, mesmo que você seja um perdedor nessa vida, você tem fé. As promessas das Escrituras, você tem tudo. Porque se a gente olha para os apóstolos do Novo Testamento, os cristãos do Novo Testamento, eram pessoas que, igual Paulo, não teve nada. Do ponto de vista humano, um louco que perdeu tudo por causa do Evangelho, que escolheu um caminho mais difícil, um caminho de sofrimento, um caminho de exclusão social, um caminho de exílio, um caminho de
de ostracismo, de ser ridicularizado pelos seus parentes. Mas eles viveram e nos ensinaram a viver pela fé. Não só esses apóstolos famosos, Pedro, Paulo, Tiago, mas milhares de cristãos anônimos. Gosto muito de um livro chamado História das Missões, famoso, quem já estudou teologia, é um livro básico de história das missões. O autor, ele diz o seguinte: olha, a igreja não cresceu no primeiro século simplesmente com o trabalho desses apóstolos famosos, mas cresceu pelo trabalho de milhões de cristãos anônimos, que nós não conhecemos, que saíram, se espalharam pelas cidades, pelas ruas do Império Romano, testemunhando a fé que eles tinham em Jesus Cristo. Milhões de cristãos comuns como nós, que viveram pela fé. Chama a atenção então nesse texto, que essa certeza de coisas que se esperam, essa convicção de fatos que a gente não vê, é acompanhado com um compromisso de vida, um radical comprometimento, a palavra que está na moda é comprometimento, com Jesus Cristo, que é o objeto da nossa fé. Pode ser que, às vezes, esse tipo de comprometimento seja confundido com fanatismo religioso, mas isso não é fanatismo religioso. O fanático é aquele que não olha para o outro, ele olha para si mesmo, sempre está olhando para si mesmo, ele sempre está desconectado com as coisas. O cristianismo nos leva a conectar com as pessoas. Nem aquele tipo de comprometimento que leva a atitudes temerárias, mas é um engajamento e uma seriedade no que diz respeito à nossa fé, ou seja, viver esse estilo de vida cristão que é exemplificado tão detalhadamente aqui no capítulo 11 de Hebreus. Usei uma palavra outra que está na moda, engajamento. A palavra engajamento é uma palavra ela é militar. Fala daquele soldado que se apresenta para o exército, abandona tudo para servir a sua pátria. Hoje, essa palavra deixou de ter um significado militar para ter um significado social. Então se fala em engajamento social, ou seja, você entregar sua vida para uma causa e projeto que não seja de interesse só seu, mas seja de interesse comum da comunidade em que você está inserido. A gente tem um exemplo aí de engajamento na pessoa daquele grande homem que morreu no final do ano passado, Nelson Mandela, admirado por muitos, que consumiu quase toda a sua vida por um engajamento em uma causa, que era trazer igualdade racial e paz entre as raças em sua nação, África do Sul. Todavia, o engajamento cristão, ele é sobretudo e primeiramente um engajamento com a pessoa de Jesus Cristo. Mais do que engajamento em projetos sociais, ele começa com esse engajamento pessoal com Jesus Cristo. A gente usa muito o evangeliquez, né? Quando a gente vai pregar, e às vezes as pessoas não entendem o que a gente quer falar quando convidamos essa pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Você quer ter um encontro pessoal com Jesus Cristo? A pessoa fica aqui, o que é isso? Talvez a pessoa vai entender que isso tem a ver com você ver Jesus Cristo como um exemplo de vida a ser seguido, uma ideologia, uma causa, mas o compromisso com Cristo é muito mais do que seguir um modelo de vida ou ser inserido numa causa, pois é um compromisso espiritual que começa com a gente,
Quando a gente está evangelizando, a gente tem que explicar isso. É um compromisso espiritual cuja iniciativa não começou com a gente, mas com Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, e que convida você a crer nisso, e convida você a assumir isso, entregar toda a sua vida para Ele, que não é apenas um personagem histórico. Hoje ninguém duvida que Cristo existiu como pessoa histórica, mas um Cristo que está vivo, como diz Hebreus em outro lugar, em corpo, sentado à direita de Deus Pai, e um Deus Filho que influencia a nossa vida a todo momento, pois Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Então, esse engajamento cristão, se a gente fosse usar essa palavra aqui para o cristianismo, é muito mais do que esse engajamento que o Nelson Mandela teve na sua vida. É um engajamento pessoal com alguém que morreu e ressuscitou por nós. Mas é claro que esse engajamento com a pessoa de Cristo nos leva necessariamente a muitos engajamentos, que certamente nos fará mudar todos as nossas preferências, os nossos projetos de vida. Não é errado trabalhar, ganhar dinheiro, não é errado eventualmente ser uma pessoa com algum reconhecimento na sua área, mas pode ser que Cristo cobre de você mudanças, que vai trazer para você, às vezes, a tomar decisões que muitas vezes as pessoas não vão entender. Mudança de atitudes, pois Cristo, se Ele reina em cada setor de nossa alma, sentimentos, valores, vai nos fazer mudar as atitudes, e nós cristãos chamamos isso de ministério. E ministério é uma coisa que nos faz olhar não para nós mesmos, mas nos faz olhar para aquelas pessoas que ainda não tiveram esse engajamento com Cristo. Gosto de uma definição de ministério trazida por um teólogo, um pastor muito atual. Ele diz que todo ministério autêntico olha para pessoas com necessidades específicas. Não olha para papel, não olha para prédio, não olha para recursos e coisas assim, mas olha para pessoas com necessidades específicas. E a maior necessidade que qualquer pessoa tem, até desse comediante que eu citei, a maior necessidade é se reconciliar com Deus. Com Deus, aqui verso 3, capítulo 11, que criou o universo, criou todas as coisas. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A maior necessidade das pessoas é Deus, e alienadas, separadas de Deus, longe de Deus, ou adorando Deus de uma maneira errada, o nosso engajamento significa ir e tentar convencer de uma maneira ou outra as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Não sozinho, mas se Deus nos colocou em comunidade, junto com um grupo de cristãos, do qual você faz parte. Mas isso, se é um engajamento de um grupo, uma igreja local, por exemplo, por menor que seja, isso com certeza deveria trazer uma mudança muito significativa na sociedade que nos cerca. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos à toa, não. Eles tiveram que fazer algum barulho para
ganhar a atenção tanto das autoridades judaicas que não haviam crido que Cristo era o Messias prometido, quanto das autoridades romanas. Uma sociedade pluralista como a romana, com tantas seitas, cada um mais estranha do que a outra, como é que os cristãos foram alvo de atenção das autoridades e alvo depois, em certo momento, de perseguição, porque eles eram engajados, estavam provocando mudanças sociais, que estavam abalando alguns pilares daquela sociedade, a sociedade romana. Será que a gente está fazendo isso hoje? Será que nós, cristãos, como grupo, como família de Deus, estamos engajados o suficiente para causarmos transformação em alguns setores da sociedade, incômodo e resistência em outros setores? Levar o Evangelho não exclui, então, talvez um compromisso social mesmo, com causas sociais, as mais importantes que sejam na nossa sociedade. A minha geração foi muito impactada, por um homem chamado John Stott, que morreu tem 2 anos. E ele falava muito de missão integral. Ele dizia que levar o Evangelho às pessoas não exclui o compromisso da gente atender a várias necessidades pontuais das pessoas. E ele não está falando novidade, porque o próprio Tiago, lá na sua carta, diz que adianta você falar uma palavra boa para a pessoa, vá em paz, meu irmão, se você não atender a fome dele e colocar roupa nele, se ele está sem roupa. Mas enfim, o que o cristianismo tem a dizer para aqueles que acham que ter fé em coisas invisíveis é um absurdo? Primeiro que a fé vivida, ela torna uma coisa visível. Cristo é visto através de uma comunidade de pessoas, que na verdade são chamadas de testemunhos. É visível. A gente sempre diz, simplesmente não ter fé é que é um absurdo. Na verdade, a maior parte das pessoas tem fé em alguma coisa. As pesquisas mostram aí que é uma minoria as pessoas que declaram que não têm fé em nada. E às vezes quando fazem, estão sendo insinceras. Pelo menos elas têm fé na falta de fé deles. Ou têm fé em um líder, ou um leitor, ou um autor que eles leram e que ensinou esse ateísmo a eles. A maioria das pessoas tem fé, acredite nisso, em alguma coisa. Mas o cristianismo traz conteúdo verdadeiro, substância, vida, propósito, cor, imagem, a uma fé humana que é vaga e incerta. Então, meus irmãos, a nossa mensagem essa noite é que a gente pergunte para nós mesmos se a gente está sendo esse tipo de cristão engajado, que tem essa fé viva, porque é nosso compromisso tornar a fé visível para pessoas que não estão vendo Jesus Cristo em nenhum lugar da sociedade. Amém? Vamos orar?